Olá, queridas irmãs e irmãos da nossa Fake Online. Mais uma vez estamos aqui muito felizes por participar de um encontro virtual, um novo encontro virtual. Compartilhar esses agradáveis momentos de reflexões sobre o Evangelho de Jesus com vocês é sempre gratificante para nós, tenham certeza. Bem, como de costume, no início dos trabalhos da Fake, realizamos uma prece, a qual convido a todos, onde quer que estejam, a me acompanharem nessa singela oração. Peço que, se puderem, fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao Mestre e amigo de todas as horas, Jesus, aos mensageiros de luz que sempre nos acompanham e ao Pai maior de infinito amor, justiça e misericórdia. Graças a Deus. Querido Pai, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, queridos irmãos trabalhadores, querido irmão José, mentor de nossa amada casa, agradecemos o dia de hoje, no qual somos abençoados com a possibilidade da realização de nosso gratificante trabalho. Agradecemos, Pai, pela vida em nosso planeta, agradecemos por nossa saúde, agradecemos a oportunidade de mais essa encarnação, que é fonte de tanto aprendizagem e resgate. Rogamos paz, equilíbrio e harmonia, além das melhores intuições para que sejamos bons instrumentos de Tua vontade, depositando nela o melhor que há em nossos corações. Pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos necessitados e que cada coração de cada irmão de nossa família universal seja tocado e aquecido pelo Teu amor. E assim, felizes e agradecidos por mais esse encontro, pedimos humildemente a permissão para iniciar o trabalho de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, muito bem, meus irmãos, minhas queridas irmãs e irmãos que nos acompanham na Fake Online. Mais uma vez saúdo e agradeço a todos pela participação nesse nosso canal, que é carinhosamente preparado para todos vocês pela nossa amada Casa Fake. Gratidão. Aproveitamos para lembrar aqueles que ainda não participam do tratamento espiritual presencial ou aos que já participaram e desejam retornar, que basta procurar a nossa equipe de atendimento fraterno, a qual irá receber a todos com o costumeiro acolhimento e a habitual amorosidade. Nosso atendimento fraterno, ele funciona nos seguintes horários: terças-feiras, de 15 às 17 horas, quintas-feiras, de 18 às 20 horas, e sábados, de 9 às 11 da manhã. E por último, mas não menos importante, reiteramos que nós somos uma casa de caridade, totalmente voltada para a caridade. Ou seja, todos os atendimentos realizados na Fake são gratuitos, são atendimentos fraternos. Contudo, temos diversas despesas de manutenção da casa, e essas despesas são pagas através de doações que recebemos, tanto do corpo mediúnico da própria casa, como daqueles tantos irmãos que aqui são acolhidos. Assim sendo, pedimos por caridade que nos ajudem a ajudar. Colaborem com nossa casa. Não estipulamos valor e tampouco é obrigatório. Ninguém deixará de ser acolhido caso não possa colaborar. Mas se puder, colabore. A colaboração de vocês é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. Repito, nos ajudem a ajudar. Aqui na tela mostra como vocês podem fazer as doações. Ajudem também a nossa obra social. Quando vier a Fake para o tratamento, traga 1 quilograma de alimento não perecível. Nossas mãezinhas agradecem. Bem, dados os nossos recados, lembramos que já estamos na 3ª temporada, que trata da releitura
do livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Chama-se Evangelho, Luz da Nova Era, cujo convite é compartilhar com todos vocês o estudo dessa encantadora obra de Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro do Pentateuco de Allan Kardec, publicado em 1864. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, em 1857, e o segundo, o Livro dos Médiuns, em 1861. O resultado desse complexo e admirável trabalho, sempre suportado pela espiritualidade superior, nos deixou como legado a proposta de que nunca morreremos. Somos espíritos imortais e que estamos encarnados cumprindo apenas uma de várias de um magistral projeto evolutivo cujo objetivo é o nosso aprendizado rumo à perfeição e, consequentemente, à real felicidade, onde somos balizados pela lei de causa e efeito, a qual todos estamos submetidos. Esse é o desafiador convite à humanidade terrestre, a evolução. E hoje falaremos sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do seguinte título: Fora da caridade não há salvação. Vamos falar especificamente dos subitens 8 a 10, que tratam dos seguintes subitens: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação e, finalmente, fora da caridade não há salvação. E eu gostaria de iniciar a nossa história de hoje com uma fala de São Paulo, Paulo de Tarso, em sua carta aos Coríntios, do capítulo 13, versículos 1 a 7 e também o versículo 13, onde ele poeticamente declara: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e línguas dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia e que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Dessa forma, Paulo de Tarso, ou São Paulo, descreve que a caridade está acima de todas as virtudes, inclusive da fé. Assim, a verdadeira caridade vai além da beneficência, é o conjunto de todas as qualidades do coração, da bondade e benevolência com o próximo. A isso podemos chamar de amor-atitude, que se traduz no amor incondicional proposto por Jesus. Jesus, anjo emissário do Pai, encarnado na Terra para impulsionar a evolução de sua humanidade imperfeita. Essa é a razão da caridade nos aproximar dos anjos, nos aproximar de Jesus. Afinal, o mestre Nazareno pregava a caridade claramente indicada na lei. Amai ao próximo como a ti mesmo.
Fazer ao próximo o que queríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, uma vez que resume todos os deveres dos seres humanos com o seu próximo. E utilizando dessa referência universal que é a caridade, ficamos com a seguinte questão: e fora da igreja, há salvação? Considerando aqui que igreja representa as inúmeras religiões e culturas diversas existentes no planeta Terra, planeta de provas e expiações, o qual ainda é habitado por espíritos dotados de inúmeras imperfeições e equívocos. Os mesmos espíritos que dão voz às culturas, religiosas ou não. Culturas essas que trazem suas verdades relativas. Sim, pois verdades também se modificam, também evoluem. Verdades humanas de espíritos imperfeitos. Verdades limitadas, assim como limitados somos todos os espíritos que habitamos nesse planeta. Fora desta verdade, há salvação? E em nossa condição de espíritos ainda muito infantis, portanto ainda detentores de muitos equívocos, que são virtudes a serem trabalhadas, podemos assumir que somos conhecedores da verdade absoluta? Ou seria a nossa verdade limitada à educação que recebemos no seio familiar por pessoas muito bem intencionadas, porém limitadas às verdades pautadas em equívocos naturais ao seu estágio evolutivo? Da mesma forma, todo o esforço que fizemos para a educação, para a formação de nossos filhos, com nossas melhores intenções, convicções e verdades, são absolutas? Ou são verdades limitadas às culturas às quais estamos inseridos e que naturalmente só nos permite enxergar parte de um todo? Como é possível afirmar que fora da verdade não há salvação, se essa verdade é apenas a nossa? Como podemos encontrar a salvação numa verdade que pode ser desconstruída por outra verdade, descoberta um dia, uma semana mais tarde, pela descoberta de novas verdades trazidas naturalmente pelo desenvolvimento, pela evolução? Estamos em constante evolução, nós e todo o planeta e todo o universo. O que significa dizer que verdades também evoluem e se tornam mais robustas. A exemplo, acabamos de passar por uma pandemia que devastou o planeta, ceifou centenas de milhares de vidas, destruiu famílias, fechou empresas, eliminou postos de trabalho e com isso redundou em muita miséria. Quantas verdades surgiram e desapareceram durante a pandemia? Quantas delas salvaram vidas e outras tiraram vidas? A minha verdade não termina no início da verdade do próximo? Não seria a verdade do próximo talvez mais coerente, talvez mais consistente que a minha verdade? Qual é, então, a verdade que salva? A verdade humana que constrói igrejas, religiões em geral? Quantas guerras santas estão gravadas na história da humanidade em nome das igrejas, religiões e convicções meramente humanas? Vamos lá. A exemplo temos as cruzadas entre os séculos 6 e 8, que tinham como objetivo impor o cristianismo na Terra Santa, a Palestina. Conflitos no Iraque, cujas raízes foram a dissidência entre muçulmanos sunitas e xiitas no século 7. Conflitos no Sudão, Etiópia e Nigéria, guerras que ocorreram no século 10. E vamos para exemplos mais recentes.
Conflito no Afeganistão. Em 1996, o Talibã assumiu o controle de Cabul, impôs a Sharia, conjunto de leis islâmicas, radical, até 2001 e depois reassumiu em 2021. O Afeganistão não sabe o que é paz há 40 anos. Conflito na Nigéria e países do oeste africano. Desde 2002, dividida entre o norte muçulmano e o centro-sul cristão, sofrendo com ataques do grupo extremista islâmico Boko Haram. Conflitos na Índia, radicais hindus se mobilizam para declarar o hinduísmo como religião nacional, não permitindo o cristianismo. Conflitos no Iraque e Síria, onde o Estado Islâmico, principal fonte de pressão contra minorias cristãs de ambos os países. Igrejas, religiões, são criadas por humanos, imperfeitos e falíveis, o que torna mais fácil perceber a razão da diferença entre a inconteste salvação presente na caridade, que é uma lei divina, perfeita e infalível, quando comparada à salvação das igrejas humanas ou verdades humanas, imperfeitas e falíveis. Meus irmãos, não há como comparar o que vem de Deus, que é perfeito, e o que vem do humano, que ainda é muito limitado por suas imperfeições. O que me leva a pensar que nossa reflexão de hoje passa por uma profunda análise do lugar onde cada um desses componentes ocupa dentro de nós. Partindo da caridade, lei divina, passando pela igreja, representada por todas as religiões, seja qual for sua origem, respeitando a todas, desde que voltadas para o bem, e finalmente a verdade, representada por todas as culturas e suas idiosincrasias sociais. Consideramos que somos espíritos individuais e, consequentemente, únicos, e que somos submetidos às mesmas leis. Nascemos nos locais mais apropriados à nossa melhora. Cumprimos o ciclo sagrado das reencarnações de espíritos imortais, próximos a pessoas e culturas que irão colaborar para o nosso aprendizado, que impulsiona a nossa evolução. E assim vamos cumprindo a lei universal de evolução. Isso é o que devemos fazer para nos tornarmos merecedores de galgar planos e mundos superiores. Nesse contexto, nos é mandatório saber que nossa igreja, religião, interação social, profissão, é uma escolha e que está associada aos nossos valores. Valores que são apenas nossos, próprios, conquistas através de escolhas, utilizando-se do nosso livre-arbítrio. E isso também significa aplicar isso a outras pessoas, que também têm suas próprias escolhas e seus próprios valores. Assim podemos dizer que todos precisam ser respeitados, mesmo que estejam muito distantes de nós, do que pensamos, dos nossos valores. Cada um está no seu momento e não podemos desrespeitar essa característica, esse fato. E ao abordarmos verdades, podemos citar o nosso próprio núcleo familiar, onde observamos muitas divergências. Afinal, as nossas verdades são apenas nossas, como disse. Nas diferenças surgem vários conflitos familiares. Alguns deles são resolvidos pelo amor. Outros ficam pendentes pela dor, pois somos diferentes. E ampliando essa amostragem, quando alcançamos nossas comunidades, instituições, religiões, as divergências que são naturais entre os indivíduos e deveriam não apenas ser entendidas, mas principalmente respeitadas, muitas vezes não são.
Essa é a razão das separações, das dissidências. Ou seja, a somatória de nossas verdades limitadas pelo nosso parco nível de entendimento do todo universal, associadas ao desrespeito ao entendimento das verdades do próximo, muitas vezes gera problemas de toda a ordem. E extrapolando esse olhar para todo o planeta, de provas e expiações, podemos chegar a um ponto muito crítico e, infelizmente, comum aos dias atuais, que é a intolerância. A intolerância acarreta resultados desastrosos. Sectarismo religioso, irmãos exterminando irmãos. Somos todos criados pelo mesmo Deus, portanto somos todos irmãos. E em nome de Deus, temos um Deus único que nos ama a todos incondicionalmente. E pior, podemos chegar a crimes de ódio. E um exemplo recente, um menino de 22 anos, de origem muito humilde, lutando para conquistar uma vida melhor para si, para sua família, através de seu talento esportivo, sendo massacrado de forma impiedosa por milhares de pessoas, as quais o julgaram e condenaram. Seu crime? Ter a cor preta na pele. Falo de Vinícius Júnior, jovem esportista que vem sendo ostensivamente massacrado com crime de racismo na Espanha. E o que ainda é mais lamentável, muitos consideram que ele está exagerando quando reclama, banalizando algo tão terrível e fazendo com que isso pareça ser normal. Percebem? São as limitações humanas, entendendo como normal uma cultura que classifica pessoas pela cor de sua pele. São as limitadas verdades humanas sectárias, que por ainda serem muito deficientes, verdades parciais, às vezes verdades insanas, cegam pessoas permitindo o ódio. Assim, não podemos dizer que fora da verdade não há salvação, pois na condição de espíritos imperfeitos não temos domínio sobre a verdade. A verdade da humanidade da Terra ainda é primária, é falha e muitas vezes cruel, como no caso que acabei de citar. É compatível com a nossa condição de aprendiz num planeta de provas e expiações, no qual ainda temos uma longa jornada evolutiva pela frente. E o que falar, então, do feminicídio? Mulheres que têm a vida ceifada por decidirem não continuar uma relação muitas vezes abusiva e até torturante física e emocionalmente. Simplesmente seus parceiros decidem tirar sua vida alegando: se não for minha, não será de ninguém. Como se fosse um objeto, como se uma pessoa fosse propriedade de alguém, esquecendo o conceito básico do amor, de que amar é querer o bem de quem se ama, e não querer ser o proprietário de quem se ama. Evidentemente, há de se considerar que existe uma patologia no gesto de quem atenta contra a vida de alguém, principalmente por uma razão tão absurda. Porém, também há uma permissividade cultural que se cala diante de atos tão hediondos, quando deveria gritar: chega! Verdades da limitada imaturidade humana. Mulheres que são abusadas de todas as formas, emocional, sexual, socialmente, por uma cultura sectarista. É a verdade humana atuando até a página 2, pois é precária.
como ainda é precário o nosso adiantamento espiritual. Assim, é possível constatar que temos muito a evoluir para dizer que fora da verdade não há salvação, pois a verdade que se encontra na mente e no coração de cada um é diferente. Enquanto a verdade permitir que não cuidemos do básico, do elementar, que é tratarmos o próximo de forma igualitária, não será uma verdade sustentável. Pois não é suficiente não sermos racistas, precisamos ser antirracismo. Não é suficiente não sermos violentos com as mulheres ou qualquer um, precisamos ser antiviolência. Não é suficiente não sermos xenofóbicos, precisamos ser anti-xenofobia. Não é suficiente não sermos homofóbicos, é preciso que sejamos anti-homofobia. Todos nos encontramos entre igrejas e verdades humanas que não levam à salvação e à caridade. Lei divina de amor que, sem dúvida, a ela nos conduzirá. Sempre serão nossas escolhas que construirão os muros que separam ou as pontes que nos unem. E por que não construirmos pontes? Certamente elas nos conduzirão à caridade. Através da caridade, nós nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos dos anjos. Portanto, apenas se aproxime dos anjos praticando a caridade e eles, os anjos, retribuirão ofertando em dobro toda a caridade que você necessitar. Afinal, fora da caridade, não há salvação. E assim terminamos nosso encontro de hoje, convidando-nos a todos para a nossa prece de encerramento. Peço que procurem relaxar, onde estiverem, da forma que for possível. Elevem seu pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade superior, e vamos nos religar ao Pai. Graças a Deus, Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, amigos, irmãos trabalhadores, irmão José, mentor espiritual de nossa amada casa, irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos auxilia com as melhores informações, as melhores inspirações para o melhor proceder do nosso trabalho. Agradecemos a maravilhosa oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus para falar sobre Jesus e seu Evangelho, rogando paz, harmonia e amor para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados de todo o nosso planeta e seu orbe. Assim, pedimos humildemente a permissão para encerrar o nosso trabalho de hoje, dando todos juntos graças a Deus. E hoje me despeço de vocês sem ter canção ou poesia, como normalmente faria, mas com uma reflexão. Como mencionamos o tema esportes, fica a dica. Com racismo, homofobia ou qualquer tipo de preconceito, não tem jogo. Fiquem com Deus e muita paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau.